Nossa boa noite, fraterno, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui transmitindo essa live do Centro Espírita Assistencial de Guajara, mas estamos precisamente no Centro Espírita Nosso Lar, nosso laboratório de computação. E para você que não mora aqui na Serra, nós queremos dizer que nós estamos desde 3 horas da tarde com chuvas e temos agora a temperatura de 22 graus. Então nós ficamos muito felizes com aqueles que se prontificam a nos ouvir, a vibrar conosco, a aprendermos juntos. Hoje iremos falar sobre um assunto bem interessante, lei de afinidade. Aí você poderá perguntar assim, essa lei de afinidade, Jesus falou sobre ela, Paulo de Tarso, a ciência fala sobre ela, a música. São muitas situações que a gente passa por essa lei e não percebe. Então nós vamos ler aqui o Minuto de Sabedoria. O roteiro vai ser esse, vamos ler os Minutos de Sabedoria. Vamos ouvir um vídeo do Divaldo Franco, 2 minutinhos apenas, falando sobre essa lei de afinidade, para você ter uma ideia. E depois a gente faz a prece, depois da apresentação do Divaldo, e então a gente desenvolve o tema de acordo com a nossa capacidade de interpretação. Tá bom? Pois que Deus nos abençoe, sejam todos bem-vindos. A Elisângela já está ali dando boa noite. Nosso carinhoso abraço para vocês, né? E vem também a Ellen, Rose, Buffet, obrigado. Iranilde Souza, tira o óculos que eu vejo melhor, porque o óculos é para longe. Então, obrigado a vocês. Vamos ler aqui o Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, né? Um livrinho que vocês conhecem bem, né? E Carlos Monteiro, Francisco Andrade. Vamos lá, abrir a página 231. Não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para o nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. Não se queixe quanto à vida. Que legal. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Por quê? Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano, prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre o bem. A primeira parte ele fala da gratidão, e a segunda ele fala que nós estamos na Terra para sermos provacionados e crescermos através dessas provações. Vamos passar aqui para a vergonha. A Lei Gomes também está junto com a gente, sempre, como sempre, né? Página 129. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior de seu ser. Os antigos chamavam centauros aquele misto de homem na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Então vamos agora ao videozinho do Edivaldo. Espero que você goste do videozinho. É 2 minutinhos só. Vamos ver se sai direitinho. Todos nos identificamos com aquilo que vibra em nossa faixa emocional. Diríamos em uma linguagem de física ou de música, sintonia. Todos nós estamos numa vibração interna
que nos leva a sintonizar com uma equivalente. É a proposta das ondas. A doutrina espírita estabelece a lei das afinidades. No nosso intervalo, as pessoas afins formarão pequenos grupos. É inevitável. E se alguém estiver num grupo não compatível com a sua identificação, roda e desloca-se para uma outra área de afirmação da sua personalidade. A identidade é algo preponderante em nossa vida, como identificação de propósitos, de ideias, de aspirações, de valores positivos e negativos. Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és, é o brocardo popular. Dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. É o oposto. Mas isso é uma necessidade do nosso processo antropossócio-psicológico. A nossa evolução leva-nos a equivalentes, impondo-nos a necessidade de alcançar níveis de afinidades superiores, como veremos. Estamos dentro de um comportamento. E se já penetramos na faixa ética, na da beleza, aspiramos por mais. Nós vemos isso nos artistas, especialmente aqueles que se não permitem corromper em nome da arte, não corrompendo, portanto, a arte em nome da qual eles colocam a existência. Pronto, agora nós convidamos a você para fazermos a nossa oração, a nossa prece. Essa prece a gente visa assim, entrar em harmonia, em calma, em serenidade, para que o nosso encontro, esse nosso pequeno diálogo, conversa, transcorra no clima de harmonia e a gente possa adquirir a sensibilidade assim de ajudar alguém que esteja mais aflito do que nós. Façamos a prece. Rezemos o Pai Nosso, mas sentindo cada palavra. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. E assim seja. Nosso amigo Joaci Tomás, nosso abraço, Holanda, né? Tila Loyola, Holanda Porquilha, minha sobrinha. Um abraço, um beijo para você. Sim, o videozinho do Divaldo deu para esclarecer alguma coisa do que seja a lei de afinidade, né? Então nós perguntamos assim: Jesus falou sobre essa lei? Né? Paulo falou sobre essa lei? A física também se refere a isso? O nosso dia a dia, onde podemos aprender com essa lei de afinidade? Divaldo falou aí que a lei de afinidade é a sintonia que nós temos em relação às coisas que nós gostamos, a sintonia. Você sintoniza com aquilo que você gosta. Qual o canal de televisão que você assiste? Você sintoniza lá na faixa que você gosta. A nossa mente é um aparelho formidável. Ele tanto recebe como ele impulsiona os nossos pensamentos. Nós somos livres. O homem só é livre quando ele tem livre a consciência, diz Sócrates. Nós somos livres para sintonizar na faixa que quisermos. Deus permite. Ele não tolhe o nosso livre-arbítrio. Aí, o que ocorre? A gente tem ainda a inocência de, por exemplo, vou dar só um exemplo. A gente passa a semana todinha pensando o que quer. A semana tem 168 horas. E passa a semana todinha com meus pensamentos desregrados, desordenados, pensando em aventuras, pensando em alguma coisa que não é, digamos assim,
interessante para a alma. Aí de repente eu me lembro de ir ao centro espírita, eu me lembro de ir à igreja, ao templo evangélico, aí naquele minuto, naquela uma meia hora, uma hora que a gente passa lá, a gente se transforma num homem mais calmo. Então a gente diz assim, essas pessoas, é o que isso pode ocorrer até com você, me perdoa, comigo também, mas essas pessoas é o que Jesus chama de túmulo caiado. Olha, a nossa faixa vibratória nos sintoniza com aqueles que nós amamos, que nós gostamos. Se você tem um pensamento elevado de virtudes, de fazer o bem às pessoas, de um trabalho honesto, de uma vida pacata, pensa satisfatória no bem, pensa em ajudar os outros, nós estamos sintonizados com essa faixa vibratória de espíritos, de entidades espirituais. Então elas nos acompanham, porque nós somos simpáticos a elas. Mas se eu passo a 168 horas, eu passo 167 pensando em coisas negativas e sou bonzinho apenas naquela hora, isso não vai funcionar muito bem, porque eu dei preferência nessa quantidade de horas ao negativo e de uma hora para outra eu quero obter resultado pelo positivo. Isso acontece muito com a prece. Por que é que eu rezo tanto e não sou ouvido? Porque talvez a minha sintonia ou o meu merecimento não esteja à altura. Né? Então, a afinidade, ela quer dizer identidade. Ela quer dizer sintonia. É muito fácil. Olha, se eu chegar em um determinado local e eu gostar de futebol, eu procuro a turma que gosta de futebol. Se você é um intelectual, você descobre as pessoas que gostam de literatura. Se você é um empresário, você descobre o grupo de empresários. Então, essa sintonia é o que direciona a nossa vida. Não se engane. Vamos pensar maduramente para educar a nossa mente. César Loyola, muita gente boa aí, né? Nos ouvindo, né? Para educar a nossa mente, porque é o que Cristo falou: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Falou também sobre a mulher adúltera. Olha, o teu pensamento, tu não fez o ato porque não houve ocasião, mas você já pensou em realizar. Então o pensamento plasma, ele cria. A gente no mundo material não podemos criar pelo pensamento, mas nós podemos nos fixar na mesma sintonia. Certo? Então essa lei de afinidade que o Espiritismo tanto se preocupa em nos alertar, nos trazer esclarecimento sobre isso, ela é fundamental para você viver bem. Você é o resultado do que você pensa, com positividade, com a vírgula, naquilo que você dá maior frequência, não é verdade? Então, se eu penso muito positivamente sobre determinado assunto e faço por onde as coisas acontecer, é bem fácil que aquilo ocorra. A gente fala muito assim, acha que nós temos um engano grande, a gente acha que ao desencarnar, ao tirar o corpo físico, nós estaremos sintonizando uma faixa bem positiva, bem elevada nos mundos celestes. Olha, o meu pensamento é que vai me levar, é que vai me dar um direcionamento. Minha mulher também está assistindo, um beijo. Então a minha sintonia, o Cristo falou assim, olha, existem muitas moradas na casa de meu Pai, se não fosse eu já vou teria dito, acrediteis em Deus, acrediteis também em mim. Então quando eu desencarnar, os meus pensamentos formam a morada em que eu vou ter afinidade com ela. De uma hora para outra eu não posso me transformar de uma pessoa que tinha um pensamento e se elevar gradualmente apenas porque deixou o corpo físico. Não vamos nos enganar. Não é bem assim que sucede. Então essas várias moradas são moradas que nós temos afinidade com as pessoas que lá vivem, com os grupos, com os espíritos,
com as colônias espirituais. Então, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que sintoniza no crime, aqui na Terra a gente diz assim, o criminoso ele sempre volta ao lugar do delito. É verdade. Ele não consegue se livrar daquela vibração, daquela sintonia pesada. Isso não acontece só com os nossos irmãos criminosos, não. Acontece com a gente que já está tentando, digamos assim, se liberar e se estruturar melhor. Paulo de Tarso dizia assim, Paulo de São Paulo, que homem sou eu, Senhor, que não faz o bem que eu quero, que eu conheço, e sim o mal que eu não desejo. Por que ele tem essa resistência de não ter essa liberdade de pensar tanto no bem, nas coisas boas? Porque a sua sintonia outrora fora muito pesada, fora a sintonia de mandar aprisionar, matar, né? E ele ainda carregava dentro de si toda essa afinidade que ele tinha com esse tipo de espíritos negativos. Então, os espíritos bons, eles nos protegem à proporção que nós vamos melhorando e adquirindo virtude no lugar dos vícios. Mas se eu quero uma positividade, se eu quero encontrar um céu, uma harmonia, uma serenidade, eu vou plantando e trocando as peças. Aquela peça que faz com que o meu rádio, o meu aparelho não tenha uma sintonia clara, perfeita, como a gente gosta de assistir, a gente troca a peça para que o outro seja melhor. Assim é a nossa máquina, o pensamento. Observe o que você pensa. E não fique pensando assim, olha, ninguém está vendo o meu pensamento. É um ledo engano. Ninguém materialmente pode realmente perceber seu pensamento. Ninguém. Mas os espíritos se afinam conosco pela faixa vibratória que nós pensamos, né? Francisco Arimateia está assistindo, nossa carinhoso abraço, né? Então, como é que eu atraio os espíritos bons? Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, assim, como é que eu atraio os bons espíritos? Olha, Kardec perguntou, através dos médiuns, e eles responderam sabiamente, faça o bem. Mas também tem uma pergunta no livro dos médiuns, que a gente vê tantas misérias, dores, decepções, ingratidões, guerra, tanto desacerto que a gente não vai enumerar porque são inúmeros. E Kardec perguntou também aos espíritos, por que existe tanto mal sobre a Terra? E eles responderam, porque os homens os atraem. Então, se eu atraio, eu não tenho do que me reclamar. E essa luta, meus irmãozinhos, ela é constante, nossa, porque o mundo, as vibrações são muito pesadas. Você abre o rádio, você olha, são notícias pesadíssimas, vibrações que não são condizentes com o bem. A televisão piorou. E essas notícias, como vendem muito pela sintonia que as pessoas trazem, elas são repetidas nos vários canais de hora, repetidas vezes durante o dia. Mas aquilo que é bom, as pessoas não noticiam, porque não dá ibope. Se eu vou andando na rua e alguém me agride, e eu recebo aquele impulso, aquele impacto, mas não revido, fico calmo, procuro conciliar a situação, isso não sai na mídia. Não sai. Mas você agride e faz uma agressão maior, então no outro dia pode ser um empurrão. É uma questão de sintonia. A mídia, ela faz pesquisas. Qual é a notícia que dá Ibope? Ele lança as novelas baseadas naquilo. Educamente, quando falamos em educamente, é eu me vigiar durante o dia, eu fazer aquilo que Santo Agostinho sugeria. Durante o dia, o que eu pensei? A maior parte do tempo.
A quem eu fui útil? Negligenciei uma ocasião de fazer o bem? Então a gente tem que refletir, pensar, fazer esse balançozinho toda noite, que é para ir se consertando no dia seguinte. Esse balanço é fundamental nas nossas vidas, porque todo dia você está corrigindo uma coisa, rapidamente você vai melhorando. E saiba que toda essa luta, ela é eivada, ela é, digamos assim, muito difícil de a gente vencer, porque nós temos compromissos do nosso passado delituoso, das nossas grosserias, dos nossos impactos, daquilo que nós causamos uns aos outros. E esses amigos nos cobram violentamente, aqueles que são ignorantes, eles cobram violentamente o pensamento ímpeto de agressão, de violência, lembrando decepções que nós tivemos. Se você vai ao vício, ele se vincula ainda mais a você. E vem as ideias na hora depressiva, do suicídio, do rancor, do ódio, do ressentimento, da mágoa. Se eu quero viver bem, olha, as bem-aventuranças de Jesus, elas são atualíssimas. Se você quer viver bem, você esqueça o ódio. Essa sintonia, tanto ela é positiva para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Eu tenho muita raiva de uma pessoa. Você pode crer, enquanto você não trabalhar o perdão, você estará abrindo sua mente para as influências negativas que o ódio provoca. Porque enquanto eu tiver dívida, está lá no Evangelho de Jesus, não sairás de lá, do tribunal da tua consciência, enquanto não pagares o justiçativo. Isso é uma luta constante. Para nosso tamanho moral, nós somos muito pequenos ainda. Mas nós podemos dar pequenos passos. E não podemos nunca esquecer. Olha, nós temos o nosso mentor. O nosso mentor, ele está aí vibrando constantemente a favor da gente. Nós temos o anjo da guarda, é o mentor, como se chama da doutrina espírita, né? Temos espíritos familiares. O espírito familiar é mais daquele caseiro, aqueles pensamentos do dia a dia. E nós temos um manancial de ensinamentos, que são as palavras de Jesus. E além disso, nós temos um roteiro belíssimo, que é a doutrina espírita. E temos mais a nosso favor, um mundo repleto de felicidade, de frustrações e infelicidade. Porque com cada pessoa que você conversa, você se depara com aflições, com medo, com angústia. Cada pessoa é um mundo de problemas. Então tem todas essas variantes aí para que a gente trabalhe e encontre estrutura, porque o que me alicerça dentro do bem, a reza é muito bom, mas o que me estrutura mesmo é o trabalho. Veja o que Jesus fez. Lúcia Moreira também está sintonizada. Veja o que Jesus fez. Não parava de trabalhar. Estava lendo hoje à tarde do Chico Xavier. Eu mostrei para a Regina, minha esposa. Ele diz assim: o médium que não apanha, que não sofre, não é médium. Médium que apanha, chora, lava o rosto e vai trabalhar sorrindo. Nós não podemos esperar nesse mundo mar de rosas. Olha, o que é que o nosso exemplo maior, Jesus de Nazaré, encontrou aqui nesse planeta? Aquelas bem-aventuranças que falamos anterior, que estão atualíssimas, é por isso. Toda vida que você se, digamos assim, você se candidata na aula do bem, seja ele de qualquer religião for. Se você é um autêntico cristão, se você procura ser um autêntico cristão, você sofre as incompreensões que começam logo de dentro de casa. A parada é dura.
A parada é dura. Nós estamos aqui nesse teste, nesse aprendizado, nessa escola de aperfeiçoamento. Mas acredite também, porque nós fomos feitos para o progresso, para a evolução maior. Nós estamos trilhando os primeiros degraus. E nós não estamos só na estrada do bem. Acredite, nós não estamos sós. Toda vida que eu faço bem, eu sou simpático a um espírito maior do que eu. E essa sintonia vai se estabelecendo. Então a coisa é muito difícil até você botar o trem no trilho que descarrilhou. Depois que você botar o trem no trilho, aí fica mais fácil de mover. Isso aí é um trabalho educativo, por isso que a gente sugere o Evangelho no Lar. É um trabalho prático do dia a dia, nós darmos constantemente, damos testemunho de que somos cristãos. Não importa se é espírita, se é evangélico, ou se você é católico, não importa. O Cristo não fundou religião, não. Ele apenas nos sugeriu que nós nos amássemos. Foi isso que o Mestre falou. Meus irmãos serão reconhecidos por muitos e amados. Então, para a doutrina espírita, qual a finalidade da doutrina espírita? É tornar o homem melhor. Não é tornar o homem espírita, não. Porque o homem sendo bom, ele pode estar na religião A, B ou C, ou até ser ateu, se ele for um homem bom, ele está cumprindo o papel, ele está participando socialmente das dores do próximo. Então, essa lei de afinidade é uma lei que a gente tem que ter consciência de que os Espíritos leem os nossos pensamentos. Não tem nada oculto que não venha a ser descoberto, disse Jesus. Olha como ele conhecia essa lei com facilidade. Porque aquilo que eu penso hoje, eu fixo o meu pensamento, eu começo a falar sobre o assunto rodeando, depois de um determinado dia os outros já sabem. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Fixemos e lembremos dos nossos pensamentos. Nós não ocultamos nosso pensamento no mundo espiritual. É o maior engano que nós podemos ter. Nós não usamos máscara no mundo maior. Né? Então, vamos participar efetivamente, né, dessa escola educativa. Esperamos que a gente tenha uma simplicidade, que nós temos um estudo mais profundo a respeito dessa lei, a gente tem entendido bem. Os Espíritos nos alertam muito para que a gente fique atento à lei de afinidade, à sintonia dos nossos pensamentos. É um trabalho educativo, lento. Eu vou atrair para o meu campo vibratório que eu penso. Em todos os setores. Sociológico, psicológico, sexual, amoroso, afetivo, todos os setores. Né? Fica aqui essa nossa sugestão, aprendizado para todos nós. E esperamos que a gente vá fazendo esse treino. Cada dia, cada um faz um pouquinho do jeito que puder. Quem somos nós para ensinar nada a alguém? Mas tem um roteiro certo, é você refletir sobre as palavras do Mestre Jesus e consultar também os ensinamentos espíritas, que muito vão lhe ajudar. Ok? Queremos agradecer, dar um abraço fraterno a todo mundo. A gente vê os nomes aqui passando, mas às vezes não temos condições de falar em todos. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui. Tá? Toda quarta nós estaremos aqui. Agradecemos aqueles que colaboram com a gente, porque o nosso intuito disso aqui não é aparecer em mídia, para nós não tem muita importância isso aí não. Né? A vida é um processo evolutivo e todos somos muito bem. Então, o que é interessante desse processo é que a gente, lançando essa live, alguém de repente assiste, está precisando de uma força. E nós não podemos passar na Terra sem termos feito a nossa parte. Sábado vamos ter a nossa sopa lá no Capeba, é a primeira sopa do ano lá, nós fizemos a outra aqui. Vamos ter a nossa reunião à noite.
E tem estudo online para aqueles que queiram, ainda estão elaborando os calendários. Mas vamos começar o ano com muita força. Um beijo no coração de vocês. Vamos pedir a irmã fazer a prece final, né, irmã? Se quiser acrescentar alguma coisa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que possamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Senhor Jesus, e agradecer por esse momento, nossos irmãos encarnados, desencarnados, agradecer pela vida, e agradecer pelo inverno, por essa chuva tão maravilhosa que caiu sobre os céus de Ubajara, da nossa serra, do nosso Ceará. Tudo é dado por Deus, e que a obrigação é agradecer. Agradecer por tudo, agradecer pelos nossos irmãos agricultores que tanto esperam, né? Para os plantios, enfim, para trazer o alimento à mesa de todos nós. Agradecemos ao Mestre Jesus, que Ele nos dê força para que possamos assim prosseguir com a nossa missão aqui na Terra, vivenciando o vosso Evangelho, que é de bons conselhos, de bons modos para a vida. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Um abraço fraterno, Deus nos abençoe e desculpe-nos as falhas.